com juro alto, e falou, pô, se eu montar uma indústria aqui no Brasil, né, eu vou receber 1 milhão. Se eu especular em derivativos, ou no câmbio, ou nas commodities, eu vou receber 2 milhões. O que eu vou fazer? O cara é capitalista, ele foi especular, tirou dinheiro da produção e inchou a bolsa de valores. Não, cara. Você não tem a mínima ideia do que você tá falando. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje retornaremos às origens desse canal. Eu falarei de política de forma séria, exatamente. Porém, eu vou fazer algumas ressalvas importantes antes da gente começar esse vídeo. Primeira coisa, eu não estou nem aí se você concorda ou não comigo. Eu não sou político, eu não preciso que você concorde com a minha opinião. E honestamente eu nem ligo e nem quero te convencer de nada. Você analise os argumentos do Boulos, analise o meu argumento, os argumentos de quem quer que seja que faça um argumento na sua frente e decida por opinião própria. Como eu já falei, eu não sou um político, eu não preciso que você concorde comigo, eu não tenho nenhum incentivo para mentir. Caso você seja uma das pessoas que gosta de me ver falando sobre política, ou gosta desses temas de economia, filosofia, política, sei lá, esse monte de coisa chata, se você é dessas pessoas chatas, igual eu sou um pouquinho, eu não sou muito, você se torna membro aqui do canal, porque não adianta você ficar falando, ai que saudades dos vídeos antigos, aí você não paga 2 pila por mês para ver vídeo semanal falando sobre os temas que você gosta, porque aí você não fortalece pro meu lado também, aí ficar reclamando, ai o BH só faz vídeo de entretenimento agora para crescer o canal, não, eu faço vídeo de entretenimento porque eu me divirto muito mais fazendo os meus outros vídeos do que falando sobre política, e também, se eu não fizesse os outros vídeos, não seria nem viável eu dedicar o tempo que eu dedico ao meu canal, então ele nem existiria mais, eu estaria trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa. Última ressalva, eu não vi o flow inteiro do Boulos, eu não vou ver e eu não quero ver. Eu apenas peguei um corte aleatório com um título que me chamou a atenção, que é privatizar ou estatizar. Então eu vou reagir ao mesmo tempo que vocês, porque eu não assisti esse vídeo, e a gente vai, é claro, destruir as ideias dele, que com certeza vão ser mais pro lado da estatização. E, se você não concorda comigo, não tô nem aí, concorde com o Boulos, parabéns, legal, não tô nem aí. É isso. Sem mais enrolações, vamos assistir a esse vídeo. Pô, o Brasil é atrasadão, cara. Tipo, a burocracia estatal, a gente vive na década de 50 ainda. É ridículo, tá ligado? A gente tem, tipo, a gente não tem um correio que funciona, tá ligado? A gente tem várias coisas que o mundo lá fora já tem há muito tempo. Nos Estados Unidos. E é coisa que a gente, tipo, não é como a gente não soubesse que isso existe, tá ligado? Tá todo mundo vendo que tá defasado esse sistema. Mas ele tá defasado porque ninguém tem capital político ou vontade política pra mudar. O que eu acho, Monark, que é um problema, é assim, de fato, o Estado brasileiro tem um monte de trava. E essas travas são intencionais. Essas travas não são por acaso, porque erraram na hora de fazer a lei. Erraram caramba. Essas travas é a coisa que foi feita pra não funcionar. E também erraram em várias leis. Ou ninguém erra quando faz lei agora. Todas as leis são corretas. Enfim, eu não pausei pra comentar isso, eu pausei porque eu quero aumentar a velocidade da voz desses caras, senão esse vídeo vai ficar muito longo, e eu percebi que eles falam de forma mais lenta do que eu, então vai ficar aparelho até. Bora. E aí, você cria o problema pra vender a solução. Foi feita pra não funcionar, sempre vai ter alguém ali te vendendo a facilidade pra fazer funcionar, certo? Então, isso é o jogo, é a regra do jogo que os caras escrevendo no Rio de Janeiro ali. O Rio, o Brasil, São Paulo, é a regra, pô. Né? Agora o Rio tá foda. O Rio tá foda, cara. Ser governador do Rio de Janeiro é profissão perigo. É verdade. Se tu for ladrão, pelo menos toda hora é preso. Aí já fico, pô, pelo menos estão prendendo os caras, né? Porra. Não, pelo menos isso. Não, esse Witzel é um falastrão. Beleza, estão prendendo os governadores do Rio de Janeiro. Isso significa que a justiça foi feita? Não, porque eles não tiveram que restituir toda a grana que eles pegaram por causa da existência desse estado inchado que dá oportunidade para ladrão. Essa grana tá onde? Sei lá, tá na Suíça, foi gasta com ineficiência, fizeram licitação superfaturando para ajudar amigo empresário, ou roubaram da saúde, roubaram da educação, as escolas estão uma merda. Então tá, estão prendendo os caras, mas isso não tá resolvendo nenhum problema. Só tá colocando uns filha da mãe dentro da cadeia. Isso é legal de ver, eu fico feliz quando isso acontece, mas não resolve nada e não adianta nada. Cara, vagabundo, bicho. O cara se vendeu como ia acabar com a corrupção. Roubou dinheiro da saúde na pandemia. Roubar dinheiro da saúde. Na pandemia, cara. Na pandemia é foda. Então, o cara dele, meu Deus do céu. Atestado de fusão não. Agora
Agora pensa, uma empresa privada, o dono da empresa fala assim, estamos na pandemia, eu acho que eu vou roubar da minha empresa. Não, isso não acontece, porque elas estão em regime de concorrência e ele precisa, sei lá, fornecer uma máscara mais barata ou mais legal do que o cara da outra empresa farmacêutica. Então o que vai acontecer? Obviamente o preço vai ser melhor, não vai ter um cara sendo corrupto roubando da própria empresa. Agora, quando é uma empresa estatal, o cara, ele não precisa produzir uma coisa que o cliente vai querer para ganhar mais dinheiro. O que ele precisa fazer é roubar e conseguir mais verba. E o dinheiro que está lá para ser roubado é o seu dinheiro. Por isso que a gente precisa de concorrência. Agora, quando tem um monopólio estatal, que tem uma democracia de pessoas imbecilizadas pela educação estatal, que sempre elegem os caras que vão roubar ou que vão fazer cagada, o que vai acontecer? Ele vai ir lá no monopólio da saúde, vai pegar a grana e vai pegar para ele. Pronto, assim que funciona o Estado. O negócio, assim, o que eu ia falar contigo, Monark, do Dialogando, é que eu acho que... E eu não preciso provar isso pra ninguém. Isso aconteceu. Isso tá aí pra todo mundo ver todos os dias. É a solução, muitas vezes quando vem essa crítica, burocracia estatal, na cabeça das pessoas, a solução então é privatizar. Porque aí o setor privado resolve, o setor privado é mais eficiente, é mais limpinho. E não é assim, cara. Não é assim. Essas coisas né? Bom, se a gente olhar... Não é assim, vamos ver como que ele... Qual que vai ser o argumento? Eu tô curioso, vai ser engraçado. Como é que se fez? Vocês gostam do serviço? Qual é a operadora de vocês? Vocês podem falar disso? Minha é Claro. A minha é Claro também. Bicho, eu não sei se vocês estão satisfeitos, mas é uma bosta. É uma bosta no geral. Mas sabe qual que é o problema? Ai, mano. Tá, eu já comento, vamos ver. As empresas gigantes, que eu também concordo, é uma bosta, elas só são uma bosta porque o governo garante o monopólio delas. Mas não é um monopólio, cara. Assim, elas... Não é um monopólio. Não existe a Anatel protegendo as 4 ou 5 empresas aqui no Brasil. Mas olha que argumentinho safado que ele faz. Olha, tem 4 ou 5 empresas privadas aqui competindo, então não é um monopólio. Nesse quesito não, mas é um monopólio a empresa que permite quais serão as empresas que poderão ofertar o serviço de telefonia no Brasil. E esse monopólio dessa permissão se chama Anatel. Sem o carimbinho da Anatel você não faz nada, é um monopólio da permissão. Por isso que só tem 4 ou 5 empresas de péssima qualidade. É um cartel formado por um monopólio estatal. E agora vamos voltar um pouco no tempo e pensar, bom, quando era estatal, será que era bom? Não, era a Telebrás, custava mais de 10 mil reais uma linha telefônica, era como se fosse comprar um carro, você comprar uma linha telefônica, porque era estatal, não visava o lucro, era ineficiente. O que acontece? O Brasil, por causa desse cartel feito com base no pilar que sustenta esse cartel, que é a Anatel, que é um braço do Estado, é um cartel de 4 ou 5 empresas apoiadas num braço estatal, fazendo com que o Brasil tenha uma das telefonias mais caras do mundo, se não a mais cara. E em cima disso ainda tem a tributação direta, que é uma das maiores do mundo. Então não vem me dizer que isso é livre mercado. Não existe livre mercado na área de telefonia no Brasil. O que existe são empresas privadas sustentadas por um cartel estatal, estatizado. Elas estão uma bosta justamente porque o governo não cumpre as prerrogativas que elas tinham em contrato. Não sei se você sabe, existe um Fundo de Universalização das Telecomunicações no Brasil, FUST. Tem 5, 6 bilhões de reais lá parados. Se uma tem que concorrer com a outra e não tem uma Anatel para ficar negociando um contrato que vai ser entre todas, ou negociando uma concessão, se não tem essa Anatel, elas têm que concorrer uma com a outra e o preço vai cair, porque uma vai tentar abocanhar mercado da outra. Ou você acha que o empresário quer que o amigo dele fique mais rico que ele? É claro que não, ele quer que a empresa dele cresça. Como que ele faz para a empresa dele crescer? Ele baixa custo, ele desenvolve tecnologia, ele quer mais lucro. Se ele quiser mais lucro, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que oferecer um serviço melhor, ele vai ter que baixar o preço para ganhar mercado. Agora, se tem uma Anatel que faz com que todo mundo possa oferecer o mesmo serviço porco e mesmo assim ganhar um valor alto, aí não tem concorrência. Então sim, as empresas são privadas, mas elas não estão atuando em livre mercado. Então não adianta ela ser privada. Né? Que não são, que era para as empresas teriam contrapartida nos contratos de concessão, de construir não sei quantas antenas, de melhorar o serviço em tanto tempo, não fizeram porra nenhuma. E o governo não cobrou. Assim, por que o governo não cobrou? O governo não cobrou porque tá mal comunado com elas. Porque em geral... Todos os governos estão, esse aqui também? Cara, olha... Porque esse problema com telecomunicações do Brasil vem de muitos sabe como anos. Assim, que isso vem de uma coisa que a gente chama de porta giratória. Que no Estado... Que porta giratória, cara? Sabe por que isso vem? Porque é o incentivo. Se existe um Estado e existem empresas
Você acha que não vai ter um incentivo para essas empresas se mancomunarem para o Estado e para existir um monopólio? A gente vê acontecendo isso em todos os lugares do mundo, não é coincidência. Isso acontece porque faz sentido para as empresas se aliarem ao Estado, porque o Estado tem essa legitimidade de monopólio. Tem essa imagem de que, não, se é o Estado, então ele pode fazer uma lei que regula isso aqui e o preço vai ser isso, e mesmo que o serviço for ruim, dá nada, porque foi o Estado que fez. As empresas se aproveitam da imagem do Estado para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Isso não é coincidência, isso sempre acontece, isso vai continuar acontecendo enquanto existir Estado. Funciona. A corrupção tá aí, cara. Assim, a gente não pode ver a corrupção só do lado do corrupto. Tem que ver do lado do corruptor. Pra ter um corrupto, tem que ter alguém que corrompe. Alguém certo? Tá ofertando, né? Como é que é o negócio da porta giratória? Seguinte, nas telecomunicações isso acontece. Vai ver quem são os presidentes da Anatel, que é a agência reguladora que é quem deveria fiscalizar todos os contratos, ver se os caras estão cumprindo ou não, punir as empresas, tirar a concessão e o caramba. Todos os presidentes da Anatel são indicados pelas empresas. É alguém que já passou pela empresa, é a porta giratória. Ele vai do setor privado para o público. Vê quem é o ministro da Fazenda, ministro da Economia. É um cara dos bancos. Então, a gente tem o Estado e tem a empresa que vai ser regulada pelo Estado. Ela vai ganhar milhões ou até bilhões se tiver uma lei que protege ela. Qual que é o incentivo que existe na realidade? O que você acha que vai acontecer? Os donos dessas empresas, ou os caras de alto escalão delas, vão se esforçar para pressionar os políticos e passar essas leis que vão fazer com que ele ganhe milhões ou bilhões. Agora, qual que é o incentivo das pessoas comuns para barrar essas leis? É vintão, trintão que o serviço vai ficar mais caro. Então não vai todo mundo se mover até Brasília para barrar uma lei para ganhar trintão. Mas o cara que vai ganhar milhões ou bilhões, dono dessas empresas, vai ter todo o esforço para ir lá e pressionar o político. O que acontece? Existem 100, 200, 1000 leis aqui no Brasil que fazem com que a gente perca um pouco do nosso dinheiro, 20, 30 reais pessoalmente. Mas se você pega todo o agregado, cada um tá perdendo milhões em diversas áreas, indo para esses caras dessas empresas que se mancomunam com o Estado. Então tá, vamos supor que um dia a gente fala, não, eu não aguento mais pagar tão caro no serviço de telefonia, eu quero pagar, sei lá, 10, 15 reais mais barato se fosse em livre concorrência. Aí a gente vai lá, se junta, faz pressão em Brasília, derruba uma lei. Tá, agora tem as outras 2.000 áreas que tem outras empresas pressionando o Estado para roubar nossos 20, 30 reais por mês, que fica mais caro no serviço. Então sempre que tiver um Estado, existe um incentivo para as empresas pressionarem os políticos e não existe um incentivo tão grande para as pessoas pressionarem o Estado, para o Estado resolver os problemas. É por isso que os problemas não são resolvidos. Não é coincidência, Boulos. É um cara dos bancos com o Bolsonaro, né? Era um cara dos bancos com o Temer, e durante um determinado momento foi um cara dos bancos com a Dilma, que era o Levi, que era do Bradesco, o Meirelles, que era do Banco Boston, e agora o Paulo Guedes, que foi o cara que fundou o BTG. Uhum. Tá, mas também, os caras fizeram faculdade de economia ou administração, eles vão trabalhar em que área? Você quer que o cara se eleja presidente e fale assim, o meu ministro da economia é um encanador. Não, né, cara? Isso é meio óbvio também. Então é raposa cuidando do galinheiro. Você acha que o cara é ministro da economia? Ele é banqueiro. Quando ele sair daqueles 4 anos lá, ele vai voltar para o banco. Quando ele for definir a taxa de juro ou as regras de mercado, ele vai favorecer você, que é correntista do banco, ou ele vai favorecer o banco? O cara que virou presidente... Como que o correntista vai ser favorecido? Se um banco tiver que concorrer com outro. Aí você, como consumidor, é soberano nessa escolha do serviço. Você compra o celular que você quiser, então as empresas vão tentar sempre produzir celulares melhores e mais baratos. Mas aí os bancos não evoluem. Agora, quando a gente está tendo o Nubank, Banco Inter crescendo por causa de uma brecha na lei que permitia as fintechs, agora sim, pela brecha na concorrência que a gente conseguiu, o serviço bancário está melhorando. Mas se fosse depender do Estado e da regulamentação, a gente ia ficar sempre preso aos bancos convencionais com altas tarifas. Então se a gente quer cartão com 0 anuidade, igual a gente tem agora na Nubank, no Banco Inter, o que a gente faz? Libera o mercado para os bancos concorrerem entre si e o consumidor for soberano. Só para deixar explicado, consumidor soberano é alguém que pode escolher onde vai gastar o seu dinheiro. Quando não existe a soberania do consumidor, significa que o Estado vai pegar impostos e te oferecer o serviço. Isso tira qualquer incentivo do ofertante do serviço, no caso o Estado, de precisar promover um serviço de qualidade para te convencer a gastar o dinheiro lá. Aí quando existe essa soberania do consumidor, você pode escolher em qual lugar você vai gastar o seu dinheiro. Então os empresários precisam competir para te agradar como consumidor, diferente de um Estado que precisa apenas pegar o seu dinheiro e se ele quiser, ele te oferece um serviço. Se ele não quiser, ele não oferece, você não é soberano, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Esse é o conceito. Então se a gente quer cartão com 0 anuidade, igual a gente tem agora na Nubank, no Banco Inter, o que a gente faz? Libera o mercado para os bancos concorrerem entre si e o consumidor for soberano. Não é criando uma agência, porque nessa agência
como eu expliquei anteriormente, o que vai acontecer? Os banqueiros, as grandes empresas, vão ter todo o incentivo para pressionar esse cara. Agora, se existir concorrência, o incentivo vira pro lado do consumidor. É por isso que privado é melhor que estatal. Não só privado, como privado em regime de livre concorrência. Porque privado com regime estatal, com leis regulamentando o setor, também não adianta nada. É até pior. Não, pior não é, mas é ruim também. Da Anatel e que é ligado às empresas de telecomunicações e o mandato dele vai acabar na Anatel e ele vai voltar para essas empresas. Ele vai favorecer eu que sou cliente da Claro ou ele vai favorecer a Claro quando for definir as regras e quantos tem que construir? Então o negócio não é só assim, o presidente roubou e fez um esquema. As coisas não são pão, queijo. Mas a máquina do Estado está capturada, foi comprada, está sequestrada por esses grandes interesses corporativos. Né? Isso não é só no Brasil. Né? Mas vamos falar daqui, mas é assim. Então, achar que o setor privado é limpinho? Não, eu não é bem assim. Eu concordo contigo aí. Eu só acho que tipo, o Estado ele não tem uma lógica boa quando se trata de empreender, porque ele não tem prejuízo, por exemplo. O Estado ele tem dinheiro infinito, tá ligado? E aí são certas lógicas. Exatamente, a lógica que o Estado funciona e oferece os serviços é prejudicial ao consumidor. Não quer dizer que as pessoas dentro das empresas estatais, das empresas estatais vão ser sujas, das empresas privadas vão ser limpas. Não, vão ser as mesmas pessoas, mas o incentivo que elas têm para trabalhar e para ganhar dinheiro é diferente. Uma empresa privada vai ser oferecendo serviço de qualidade, uma empresa estatal vai ser o quê? Sendo corrupto. Essa que é a diferença, é por isso que é melhor para o consumidor que seja privado, não é porque é limpinho ou é sujinho, sei lá. Entendeu, bobolos? Do cara que é uma empresa que é do Estado, que não são benéficas pra empresa, entendeu? Ela toma, por exemplo, quando a Petrobras congelava preço. Nenhuma empresa vai congelar preço, tá ligado? Mas ela congelou por quê? Porque ela era do governo. Mas é uma lógica de empresa pública, cara. Nesse ponto eu vou discordar de você. Encontrei uma primeira discordância da noite. Vocês chegaram dizendo pra mim, me assustando. Já discordamos de você pra caralho. Você é até um cara legal, mas discordamos de você pra caralho. Então, vamos encontrar as discordâncias aqui. Então, mas enfim, em relação à empresa, eu acho que empresa pública e nos setores estratégicos não tem que ter papel de ter lucro mesmo. Tem que ter papel de dar um serviço pra população no preço mais barato possível. Exato. Né? A gasolina... O papel do lucro é fazer com que as empresas tenham incentivos para baixar custos e melhorar os métodos de produção para que se crie um produto mais eficiente. O que o Henry Ford queria quando ele fez carros mais baratos de forma a ser produzidos em massa para que fique acessível para as pessoas? O que ele queria? Ele queria lucro. Para quem não sabe, Henry Ford foi um cara que idealizou um método de produção mais eficiente para a construção de automóveis. E como ficou mais barato construir automóveis, também ficou mais acessível a diversas pessoas. Da mesma forma que na Revolução Industrial, que as coisas começaram a ser produzidas por um custo mais baixo, fazendo com que as pessoas tivessem mais roupas, mais sapatos e nesse exemplo que eu dei, mais carros. Então sempre que existe uma busca pelo lucro, as fábricas buscam baixar o custo de produção para ter uma margem maior no preço. E quando ela baixa esse custo de produção e outra fábrica também baixa, o preço cai e mais pessoas têm acesso a isso porque está sendo feito de uma forma mais eficiente. E é uma coisa que o Estado não tem um incentivo para fazer. Ele não fica buscando sempre cortar custo. Você pode ver que empresa estatal gasta a rodo, porque eles não têm o orçamento apertado no fim do mês. O orçamento deles é o quanto eles conseguirem roubar da população, que é quase o infinito. Então, por ele querer lucro, ele foi lá e se empenhou para criar um processo produtivo que beneficiou terceiros. Então, quando você é em busca do lucro, você acaba beneficiando outras pessoas. O pão quentinho que tá lá na padaria para você ir buscar, não é porque o padeiro é seu amigo, porque ele gosta de ver o seu sorriso. Não, é porque ele quer lucro. E é esse sistema que mantém as pessoas buscando o lucro por interesse próprio, que acaba beneficiando os consumidores e beneficiando as outras pessoas. Agora, dentro de uma empresa estatal que não visa o lucro, qual que é o incentivo do cara para inovar, para baixar custo, para concorrer? Não existe nenhum incentivo. O incentivo que ele tem é ganhar o salário dele no final do mês e falar assim, ó, tchau, não tô nem aí. Ou o incentivo é pior ainda, é ser corrupto, é roubar para ir conseguir mais dinheiro de outras formas. Esse é o papel importante do lucro, que eles não sabem, porque eles não estudam economia, porque eles não estudam os economistas liberais, capitalistas de verdade. Eles só ficam lendo comunista. Esse que é o problema. Aí eles perdem essas lógicas que são a chave da questão. Né? Olha o preço que tá. O gás de cozinha, olha o preço que tá. Né? Isso inflaciona a vida das pessoas. Isso dificulta. No Brasil, cara, nos últimos 5 anos.
Sabe quem que inflaciona a vida das pessoas? O Estado, porque ele detém o monopólio da impressão e emissão de dinheiro. Então, se o real se desvalorizou nos últimos anos, que agora uma nota de R$100 compra o equivalente a R$15, foi porque o Estado inflacionou, criando mais dinheiro e dando esse dinheiro novo para outras pessoas. Esses novos recebedores foram gastando dinheiro no mercado, até que nós, os últimos recebedores, temos que pagar por esse dinheiro novo que foi impresso em forma de preços mais altos e inflacionados. Isso é um monopólio estatal que acabou prejudicando as pessoas. Não tem a ver com o assunto do vídeo, mas já que ele levantou essa questão, já falei aí mais um probleminha do seu estadinho favorito. Anos, mais de 2 milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha. Por causa da pobreza e do preço do botijão. Mais de 2 milhões. Caralho. E por causa da pobreza e do preço do botijão de gás. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública, que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir a população. O problema subsidie é que ela tem e bote o monopólio, botijão de gás a R$30. Eu concordaria com você se ela não tivesse um monopólio estatal. Mano, uma das gasolinas mais caras do mundo, que vende a gasolina mais barato lá no Paraguai do que no próprio Brasil. Que a gente ganhou tendo a Petrobras como consumidor? Quem ganhou com a Petrobras foi quem trabalhou lá, foi corrupto, ganhou dinheiro. Ou quem tá tendo salários absurdos lá acima do mercado das outras empresas. Ninguém ganhou. A gasolina é barata no Brasil? Não é. É estatal a Petrobras há quantos anos? Pronto, cara. É empiricamente refutada essa sua tese. Estatal também, entendeu? O problema é você ter uma empresa estatal que comanda toda a indústria porque o Estado quis, e aí você dá uma filosofia pra ela que não é uma filosofia que visa lucro, então ela não vai se tornar o mais eficiente possível, e aí ela vai ser só uma empresa ruim no longo prazo. Mas a Petrobras já perdeu o monopólio, cara. A Petrobras compra o refino, faz refino lá fora. A Petrobras, olha o tanto de empresa que comprou Campo do Pré-Sal aqui. Mas não aparece. Tá, a Petrobras perdeu o monopólio faz quanto tempo? Deu tempo das empresas construírem diversas refinarias e realmente ter uma concorrência? Claro que não. A Petrobras detém 98% do refino aqui no Brasil. E como que ela conquistou esses 98%? Sendo muito eficiente dentro do mercado? Não, ela conquistou quando ela tinha o monopólio. Agora ela só mantém isso. E até 2014, o que a Petrobras estava fazendo? A Dilma ia lá, tabelou o preço do combustível. Quem em sã consciência iria abrir uma empresa aqui no Brasil, sendo que o preço do diesel era tabelado, que o preço da gasolina era tabelado? Se você tivesse uma refinaria até 2014 no Brasil, você ia falir, porque a Dilma foi lá, subsidiou a Petrobras e derrubou todo o incentivo para que concorrentes externos viessem até o Brasil e abrissem refinarias, e abrissem empresas de extração de petróleo. Então, cara, tá, tudo bem, a Petrobras não é um monopólio, mas calma aí, né? Vamos olhar um pouco pra história, entender como funciona a formação de um mercado, porque a Petrobras detém 98%, uma fatia absoluta conquistada durante um período de monopólio. Tem outras Petrobras privadas, sabe? Não, parecem, todas elas são estrangeiras, mas elas existem. Tá aí a Shell, tá aí a Texas Company, tá aí todas a British Petroleum, todas elas atuando no Brasil. Detendo uma micro parcela do mercado e mesmo assim já sendo mais eficiente do que a Petrobras em diversas análises de produção. Então você vê que, por elas serem privadas e estarem em regime de livre concorrência, mesmo sendo ínfimo, isso já está começando no Brasil. Eu até sou otimista para o futuro aí da indústria petroleira no Brasil, mas ela já apresenta um resultado melhor do que a estatal. Sei lá, eu acho que... Eu não gosto. Eu não acho que o Estado não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa tá nessa parada de... Eu acho que o Estado ele tem que estar na segurança, porque eu não acho que a filosofia de lucro para prender gente faz sentido, porque quanto mais você prende, mais você lucra, né? Então, acho isso muito burro de você ter uma prisão com essa lógica, entendeu? É claro, porque as empresas estatais, as empresas privadas de segurança vão ser assim. Ó, prendemos 3 caras aqui e me deve 500. Claro que não. Pega uma empresa de segurança de um shopping. Qual que é... Para que motivo ela trabalha? Pelo que ela recebe? Se ela acabar com as confusões que acontecem lá dentro. A remuneração de uma empresa privada de segurança, ela não acontece com base na quantidade de pessoas detidas. Por exemplo, aqui na minha rua a gente contrata um guardinha que ele fica cuidando das casas da região, porque obviamente a polícia estatal não faz nada e as ruas são perigosas. Então a gente precisa, além de pagar a polícia estatal, também pagar uma empresa de segurança privada. Enfim, a gente paga esse cara para que a paz seja mantida na região. Caso venham a acontecer várias invasões e a região comece a ficar mais violenta, a gente vai buscar outra empresa. Então a gente paga ele para a nossa região continuar em período de paz, não pela quantidade de presos que ele pega dentro das nossas casas, pela quantidade de invasores, vamos dizer assim.
E outra coisa, a polícia estatal, ela tem algum incentivo para trabalhar? Não, ela sempre vai ganhar a mesma coisa no fim do mês e volta para aquela lógica de estatal versus privado que eu mencionei anteriormente. Outra coisa, quando a polícia prende alguém na lógica estatal, não vai para a vítima a restituição. Se você pensa de forma privada, em respeito à propriedade privada, o que acontece? Um bandido que vai preso, ele precisa restituir a sua vítima. Ele não precisa ir para a cadeia e ficar lá vivendo às custas da sociedade. Numa lógica de uma empresa privada que pega os detentos, ela vai ter que extrair desses detentos o dinheiro, com provas, obviamente, senão ela também será uma empresa que está sendo uma agressora. Então outra empresa vai lá e vai ter um incentivo para destruir essa empresa e ganhar justamente o benefício da restituição. Mas enfim, a empresa, ela vai sempre tentar restituir a vítima, porque é assim que funciona um serviço. A partir do momento que você tem provas contra uma pessoa, ela te deve uma restituição porque ela praticou um roubo contra você. Dentro da lógica estatal, isso não acontece. Uma pessoa que vai presa, ela vai lá e fica vivendo às suas custas e ninguém tá nem aí pra vítima. Não tem lógica de lucro, não tem lógica pra funcionar, mais uma vez. Então não é por quantos caras elas pegam roubando as lojas do shopping. Não é assim que funciona. É por grandes períodos de paz mantidos com os criminosos afastados, apresentando uma segurança para que se evite conflitos. Então uma empresa que resolve conflitos de forma eficiente e faz com que determinada região não precise recorrer à violência toda hora, vai ser uma empresa mais beneficiada do que outra que fica só prendendo gente à toa, não apresentando provas contra as pessoas e sendo até injusta para ganhar dinheiro em cima de falsas acusações. Realmente não entendi qual a lógica que ele acha que uma empresa de segurança privada trabalha. Então acho que tem certas lógicas que cabe à umbrella do Estado, por exemplo, a de segurança. Porque o serviço, no fim das contas, é a proteção da região, não é quantas pessoas são presas, entendeu? Quantas pessoas são presas é uma consequência da prestação do serviço, que é manter a paz e evitar os conflitos nas regiões. E é para isso que ela ganha, é para isso que ela tem os clientes. Educação, porque a educação de base eu acho que tinha que ser total, estatal, de qualidade suprema. Saúde, porque eu acho que ninguém tem que morrer porque não tem dinheiro, tá ligado? Tá, ele tá primeiro, ele falou, metralhou um monte de informação, eu vou ter que voltar em tudo. Ele falou da educação, a educação tem que ser estatal. Qual que é o incentivo pro Estado de ensinar que ele é desnecessário em diversas outras áreas? Não existe. O Estado vai lá, monopoliza a educação, propõe um currículo educacional ridículo. É o que a gente tem no Brasil, a educação é estatizada. O que acontece? A gente não tem margem para criar escolas mais eficientes, porque elas não estão no currículo unificado e monopolizado do MEC, e a gente tem um monte de disciplina inútil, criança saindo da escola sem saber nada, triste, com raiva de livro, com raiva de aprender, sendo ignorante, votando em político que vai voltar o ciclo inteiro. O que a gente precisa é desregulamentar essa área para que as pessoas vão para as escolas mais eficientes. Para que as escolas concorram entre si, ofertando disciplinas inovadoras que façam com que as crianças sejam mais qualificadas para o mercado de trabalho. Hoje as escolas não concorrem em disciplinas. Todas as escolas têm as mesmas coisas. A educação no Brasil está engessada. Daí ele falou da saúde. Eu não acho justo uma pessoa morrer porque ela não tem dinheiro. Tá, mas você acha justo que escravizar outra pessoa para pagar uma coisa que outra pessoa precisa? Eu não acho isso justo. Eu acho que se você quiser dar o seu dinheiro para alguém ser curado de alguma coisa, você dá. Eu daria o meu dinheiro. Eu apoiaria iniciativas que ajudam pessoas que não têm dinheiro a serem curadas. Mas eu não quero que outra pessoa seja obrigada ou roubada para que isso seja feito. Porque aí não é caridade, aí não tem moral de fazer isso. Não existe uma moral nisso. Quando você rouba uma pessoa já tá errado. Outra questão. Eu não quero que uma pessoa morra porque ela não tem dinheiro. Mas quando você tem o Estado, quando você abre essa prerrogativa dos impostos e dos monopólios nas mãos dos políticos, muito mais pessoas não terão dinheiro e não conseguirão consumir os serviços de saúde. O que acontece é que o Estado, ele cria lá, aqui ó, você pode se tratar com o dinheiro do Estado, só que ele torna diversas outras pessoas pobres, o serviço fica superlotado e a gente não consegue consumir. Se a gente quiser resolver o problema das pessoas não terem dinheiro para saúde, é aí que a gente tem que bater. As pessoas precisam ter dinheiro, porque o Estado vai lá e fala assim, não, a gente precisa ter um sistema único de saúde, porque as pessoas não têm dinheiro para saúde. Só que essas mesmas pessoas, o Estado vai lá e cobra um caminhão de impostos.
É óbvio que as pessoas não têm dinheiro. Você rouba elas, você impede empregos de serem gerados, você impede investimento externo, você não deixa o mercado ser produtivo e as pessoas avançarem na vida. Porque o Estado, ele quer sempre se provar necessário. Ele precisa que as pessoas sejam pobres para ele falar que ele está ajudando. Ele não quer que você ande com as suas próprias pernas. Ele quer que você sustente ele e aí ele te dá uma migalha estatal que você pagou muito mais antes. Como que a gente faz as pessoas terem dinheiro? Criando um mercado mais eficiente, fazendo com que mais empresas venham para cá, com que existam mais empregos, com que as pessoas tenham mais dinheiro. É assim que a gente resolve o problema, criando uma atmosfera de produtividade dentro do país que faz as pessoas não precisarem do Estado. A gente ensina elas a pescar, e se a gente ensinar as pessoas a pescar, muito mais gente vai ter dinheiro, muito mais gente vai poder ajudar as outras pessoas que precisam, e também menos pessoas precisarão ser ajudadas. São aí duas questões. O que a gente tem hoje? A gente tem pessoas pobres que não conseguem ajudar as outras, e a gente tem muito mais pessoas pobres que precisam ser ajudadas. Se a gente for pelo caminho oposto, o que a gente vai ter? A gente não vai ter a saúde estatal, ok, mas a gente vai ter muito mais gente com dinheiro e muito menos gente precisando, o que vai dar um resultado a longo prazo muito melhor. É esse ponto que eles não entendem. Eu acho que algumas lógicas o Estado tá aí pra suprir, mas são poucas, entendeu? Eu não acho que o Estado tem que fazer muito mais do que isso. Na verdade, eu não acho que ele deve fazer mais que isso. O problema de quando você admite algumas lógicas do Estado é que você abre prerrogativa. Aí você dá o direito de monopólio para alguém, e esse cara que possui o monopólio do legislativo para ter o monopólio de taxar as pessoas e direcionar para certas áreas, ele vai começar a sambar na cabeça dos outros. É isso que acontece. O problema de você adotar um Estado pequeno é que mesmo um Estado mínimo já é um monopólio das regras, e ele faz as próprias regras, então não há como segurar o crescimento desse Estado. Isso você pode ver provado empiricamente pela história. Os Estados Unidos começou com um Estado mínimo e hoje já tributa muito seus cidadãos. Os países escandinavos todos tiveram seu boom econômico quando eles eram estados pequenos. Hoje em dia eles pararam de crescer após expandir o Estado. E outro problema é que um Estado mínimo ele tem uma prosperidade econômica muito grande, então a população não fica tão resistente a sofrer taxações. Por exemplo, todo mundo é meio rico, então ninguém liga de pagar muito imposto. Só que a longo prazo as pessoas começam a empobrecer e a economia começa a estagnar, aí o Estado já está grande e poderoso. Esse foi todo o percurso dos Estados modernos. Eles começaram pequenos e foram ganhando espaço. Tipo o STF. O STF é supremo, porque ele tem a prerrogativa que começou lá com pouquinhas coisas, mas ela vai se expandindo, porque não existe um freio para o Estado. O Estado não está em concorrência com outro Estado, ele é o monopólio da força na região. Esse que é o problema. Então quando você permite a existência, é tipo você pegar aquele anel de Sauron no Senhor dos Anéis, e na hora de jogar você fala assim, ó, mas e se a gente usasse o anel para fazer uma coisinha? Duas, quando você vê, Sauron já te dominou e você tá lá todo ferrado e o mundo tá um caos de novo, que é o que tá acontecendo nos estados modernos. A gente tem uma carga tributária absurda no Brasil. Começou assim? Não, começou com a coroa portuguesa cobrando 1/5 do ouro, que a gente achava ruim. Mas agora a gente paga 5 meses de 12 do ano em impostos e a galera acha bom, acha que tá beleza. Perder uma soberania de Portugal, olha, somos soberanos. Somos soberanos nada, a gente é escravo de Brasília. Vou pegar alguns exemplos concretos, pra gente não ficar num debate filosófico só, liberalismo, socialismo e tal. Vamos pegar um exemplo concreto, indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é o que remédio, quando as pessoas estão doentes, é o que elas precisam. A lógica da indústria farmacêutica, olha que loucura. Tem um cara que foi prêmio Nobel de medicina, escreveu um livro sobre isso, Richard Roberts. Ele diz o seguinte, a indústria farmacêutica... Olha a carteirada, não, mas é o prêmio Nobel, aí ele fala o argumento. Isso é uma estratégia argumentativa. Tudo bem, ele pode só querer estar dando a informação, mas ser prêmio Nobel não quer dizer nada, cara. O Keynes foi o prêmio Nobel, o Hayek foi o prêmio Nobel, os dois dizem o exato oposto. Então quem tá famosinho na área vai ganhar o Nobel, independente de você estar certo ou não. Se você tem gente suficiente que te segue, você ganha o Nobel. Não quer dizer que isso se reflita em uma verdade objetiva e que ele realmente esteja correto no que ele fala, porque tem uma grande quantidade de pessoas que acreditam. Por isso que eu sou contra essas carteiradas aí de o prêmio Nobel, foda-se. A farmacêutica não quer curar. E ela também não quer prevenir a doença. Porque se ela prevenir a doença, ninguém vai ficar doente, ninguém vai comprar remédio. Se ela curar de vez, com remédio, ninguém vai comprar de novo porque o cara se curou. Então, na lógica do lucro... Meu Deus do céu, teoria da conspiração aqui ao vivo. A indústria farmacêutica está escondendo a cura do câncer. A indústria farmacêutica não quer que você saiba, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso aqui é uma mentira. A Terra tem formato de um desodorante. A Terra tem o formato de um desodorante, eu juro. A indústria farmacêutica está escondendo a cura do câncer.
aerosol causa câncer, entendeu? Que é a lógica do setor privado. O setor privado existe é a pra lógica do lucrar. lucro, com certeza. A indústria farmacêutica vai querer te manter sempre doente pra poder te vender remédio sempre. E é isso que ela faz. Você acha essa lógica boa pra sociedade? Não. Essa lógica é uma merda. Então, a indústria farmacêutica deveria ter um controle do setor público. A indústria farmacêutica, o que é a indústria farmacêutica? Existe uma só. Existe só uma companhia que produz remédio pra todo mundo. Eu tô sendo irônico aqui, é claro que não existe uma indústria farmacêutica, existem diversas empresas diferentes, e elas não estão sendo todas controladas pelo mesmo organizador central reptiliano que tá impedindo as curas de acontecer, mano, pelo amor de Deus. Você vai comprar remédio de quem? Você vai no hospital que não te cura, pra você voltar lá no próximo mês, o médico vai lá, ele olha teu braço assim, ele fala assim, ó, eu vou secretamente deixar um pouquinho quebrado pra ele voltar aqui mês que vem. Aí tem um médico que realmente vai lá e cura seu braço. E qual médico que você vai? Qual médico que vai ter mais incentivo pra continuar lucrando dentro da sociedade? O que resolve o problema? Essa que é a lógica de lucro. Quem resolve o problema das outras pessoas acaba gerando lucro. Então uma pessoa, se ela quiser ficar rica, ela precisa resolver o problema das outras pessoas. Então não existe uma indústria farmacêutica estatal mundial que quer manter o seu financiamento e por isso esconde a cura do câncer das pessoas para se manter útil na sociedade. E na verdade existe uma pílula isso aqui é uma pílula, imagina que é uma pílula que você toma e cura todas as suas doenças, mas ela não é divulgada. Não, meu amigo, isso é segredo dos reptilianos. Para que ela não visasse o lucro, para que ela pudesse nos laboratórios produzir remédios, o laboratório público produzir remédio que fosse para curar de vez e para prevenir. Porque isso é bom para as pessoas. Não é bom para a lógica de mercado, mas é bom para as pessoas. Eu concordo. Eu acho que tem um papel do Estado que é o de regular. É engraçado que no Flow eles sempre concordam com todo mundo que tá lá. O cara vai lá, ele fala o oposto disso aqui agora, e ele, não, concordo. Aí vai um cara lá e fala, não, isso aqui, um cara vai lá e fala, isso aqui é verde. Monark, não, isso aí é verde mesmo. Aí vai um cara pega o mesmo objeto e fala, não, isso aqui é amarelo. Monark, não, isso aqui é amarelo. E eu até entendo isso, porque eles querem ser simpáticos com a galera, né? Então você não quer ficar criando conflito ali. Você não precisa criar conflito. Não é esse o objetivo deles com o Flow. É entretenimento. Da mesma forma que eu tenho aqui no canal. Eu também não quero te convencer de nada. Se você não acredita no que eu tô falando, não estou nem aí. Mas se você acredita, seja membro do canal. Se você gostou do que eu falei. Mesmo assim, sempre me questione. Pesquise outras fontes de informação. Eu não sou o dono da verdade. Eu falo o que eu penso quando eu avalio a realidade e vejo aqui informações que eu tenho, que eu pesquisei, que eu já estudei bastante. Só isso. Ele é sempre... O Estado é o grande mediador do comércio, do capitalismo, da economia. Eu concordo que ele tem esse papel forte. O problema é quando o Estado ele regula de uma maneira burra e quer ter um papel muito forte nessa regulação. Ele quer regular cada milímetro da parada, entendeu? Esse é o problema. As regulações do Estado, normalmente, elas são bem intencionadas. Por exemplo, o imposto de importação, que é gigantesco, mas é bem intencionado. Vamos deixar um imposto alto de importação para que a indústria brasileira cresça e aí o brasileiro compre produto nacional. Meu Deus, olha que bem intencionado o imposto de importação. A gente vai fazer todos os brasileiros pagarem mais caro para 1, 2 ou meia dúzia de empresários brasileiros prosperarem. A indústria nacional, veja só que lógica bonita do imposto de importação, né, Monark? Realmente, nossa, é maravilhoso. Eu quase choro aqui. Ai, meu Deus, tadinho dos empresários nacionais, eles precisam de proteção. Vamos fazer o pobre, o rico, classe média, todo mundo pagar mais caro, porque a gente precisa ter brasileiro, empresário protegido pelo Estado. Mas não funciona, entendeu? Tipo, por mais que a lógica seja bonita de se pensar, o que acontece? A gente só não tem empresas brasileiras se desenvolvendo e você tem o brasileiro se ralando pra trabalhar, pra comprar um produto que o gringo compra pela metade do preço, ganhando 10 vezes mais. Mas aí o problema não é ter o IPI. O problema é não ter uma política de estímulo para que se desenvolva a economia aqui. Porque, cara, como é que você acha que o gringo... Tecnologia também. A tecnologia... Sabe o que é política de estímulo? Pegar o seu dinheiro e enfiar no bolso de outra pessoa. Isso se chama estímulo. Estou estimulando as empresas com o dinheiro das pessoas sem soberania, que eu só surrupiei via Estado. Não, o problema não é o IPI. Nós temos que desenvolver tecnologia. Não, vamos ver, eu já pauso de novo. Tá com meia hora de vídeo já. Sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje, fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Se você falar, vamos construir uma soberania. O que é um país soberano no mercado mundial? O que é um país que entra como, pra jogar, pra ganhar? Que não vai ficar submisso, lambendo bota de gringo qualquer que seja ele fale inglês ou fale chinês. Né? O que é? É um país que desenvolve tecnologia própria. Hoje é isso. Por que a China virou uma potência? Era um país agrícola... Então, o país, as pessoas de dentro do país têm que desenvolver tecnologia própria. E daí tem o IPI, e o IPI não é um problema.
Como que você quer que eu desenvolva a tecnologia se eu não posso importar insumos de produção de tecnologia? Se um computador é 5 vezes mais caro, se tem diversos impostos de importação em produtos para que eu possa produzir a minha tecnologia. O Estado fala assim, ó, a gente vai taxar tudo que é de fora, aí vocês reinventam a roda aí dentro do Brasil. A gente tem ali, ó, metal, um pouco de areia, cobre, vai lá, concorre com a Apple. Não é assim, você não precisa reinventar a roda, você tem que pegar a tecnologia já existente dos outros países, trazer para cá sem imposto de importação e com essa tecnologia criar uma tecnologia nova para concorrer com o que eles têm lá. A gente não precisa reinventar o que eles têm, a gente nunca vai conseguir alcançar eles se a gente for nesse nível. Pegar 2 pedrinhas e começar a bater enquanto eles têm microchip. Se você quer que exista tecnologia sendo produzida aqui, deixa trazer tecnologia, aí a gente usa essa tecnologia para produzir uma coisa nova, e isso que é novo a gente pode vender para eles também. Porque se a gente produz a mesma coisa que eles, vamos dizer, eles já estão na frente e eles não vão querer comprar da gente porque eles já têm isso. E eu não tô inventando, isso é lei das vantagens comparativas de David Ricardo. Já existe há muito tempo. Se um país produz uma coisa boa, traz essa coisa boa pra cá e foca o seu país em produzir outra coisa. Você não precisa ficar competindo em todas as outras áreas e sendo autossuficiente. Há 70 anos atrás, há 40 anos atrás era um país economicamente muito abaixo do Brasil. Por que a China virou a segunda potência do mundo caminhando para a primeira? Porque desenvolveu tecnologia própria. Hoje está liderando o 5G, a inteligência artificial. Na verdade foi porque... Não foi por isso. Acho que o Monark vai responder. Eles industrializaram pra caralho. Não, claro, essa foi a trajetória. Mas hoje, para ela se tornar uma... Elas industrializaram demais, era um puta processo de industrialização. Viraram a indústria do mundo mas o porque Brasil, lá a qualidade do trabalho era barato. O Brasil dos anos... Eles pegaram e aproveitaram que a mão de obra era barata, abriram o mercado para as indústrias externas irem para lá. O que eles fizeram? Agora, o salário por oferta e demanda já é maior do que o do brasileiro. Porque antes era pequeno, todo mundo, salário escravo da China. Agora as empresas foram para lá, começaram a concorrer mais pela força de trabalho, o salário subiu naturalmente, sem uma lei de salário mínimo que expulsa as empresas e faz com que a gente fique num lugar cheio de desemprego. Daí o que a China fez? Pegou essas empresas e como elas estavam lá, ela conseguiu a tecnologia dessas empresas. Não foi barrando produto externo que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia nova. Foi exatamente fazendo o que eu falei, que é aproveitando da tecnologia externa já existente para produzir coisas novas e mais baratas que outros países. Se você consegue comprar alguma coisa que uma empresa chinesa produz de forma mais barata, é que por um regime de livre concorrência ela está produzindo uma coisa mais eficiente do que uma empresa americana. Não foi porque o Estado investiu do zero, tacou o IPI lá em cima, criou diversas regulações no trabalho. Não foi assim que a China se desenvolveu. Ela seguiu o caminho oposto do que os esquerdistas querem fazer pro Brasil. O oposto. Claro, ela é autoritária em diversas áreas, mas estou falando que na parte do mercado, ela abraçou o capitalismo para aí se aproveitar do lucro gerado, mancomunar ele com o Estado e impor a sua ditadura depois de ter expropriado grande parte do dinheiro aí. Mas tá, a história da China é bem complicada. Caraca, 35 minutos de vídeo eu tô vendo aqui. Mano, eu preciso parar de falar. 30 aos anos 80, fez o processo chinês dos 80 aos 2000. Durante esses 50 anos, dos 30 aos 80, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo. Né? Só que não deu o passo seguinte. Que é criar tecnologia. Que é criar a tecnologia própria. Que é fazer esse investimento em formação, em educação, em ciência, em desenvolver isso. Isso daria soberania para o nosso país. Né? Não é simplesmente criar a indústria. E não teve isso. E por que a gente falhou nisso, na tua opinião? Cara, assim, a gente podia entrar em várias razões econômicas, podia dar uma de Ciro aqui, ficar falando de economia, não sei o que e tal, e rebolando com a mão, mas eu acho assim, que claro, tem o problema dos juros, que aí o mercado se tornou mais barato, resumindo esse argumento que seria o argumento Ciro, é o que, como o juro se tornou muito alto no Brasil, se tornou mais, para um cara que quer investir, se tornou mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. E o que você acha que as empresas listadas no mercado financeiro fazem? Elas produzem sua mula. O dia inteiro você utiliza produtos feitos por essas empresas com o investimento de pessoas que colocaram dinheiro na bolsa. Então colocar dinheiro no mercado financeiro também é investir em produção, que é justamente o oposto do que você está falando. Aí ele diz que a alta da taxa de juros incentiva você a investir na renda variável e especular na bolsa, sendo que é justamente o oposto. Quando a taxa de juros está alta, você vai para a renda fixa e começa a investir em tesouro direto e emprestar para o Estado. Só que quando o juros está baixo, as pessoas calculam o risco-retorno e vão para a renda variável. Exatamente o oposto do que ele falou. Com juro alto, ele falou, pô, se eu montar uma indústria aqui no Brasil, né, eu vou receber 1 milhão.
Se eu especular em derivativos, ou no câmbio, ou nas commodities, eu vou receber 2 milhões. O que eu vou fazer? O cara é capitalista, ele foi especular, tirou dinheiro da produção e inchou a bolsa de valores. Não, cara. Você não tem a mínima ideia do que você está falando. Taxa de juros alta faz a bolsa de valores ficar menos atrativa, porque as pessoas vão emprestar o dinheiro com baixo risco para receber o alto retorno da taxa de juros alta. Isso é extremamente óbvio. Segunda questão, ele falou que a taxa de juros alta incentivava a especulação no câmbio. Qual que foi o ano que mais valeu a pena especular no câmbio? Esse último ano que o real se desvalorizou. E quem especulou no dólar teve um grande lucro. E o que aconteceu nesse ano? Pois é, estamos com a taxa de juros na mínima histórica. Então a taxa de juros baixou, o real se desvalorizou e as pessoas especularam com o câmbio. Justamente o oposto do que esse cara tá falando. É sério, agora ele ganhou o Oscar da besteira. Quando mistura economia e esquerdista, cara, sem condições. É sempre um show de horrores. Essa é a lógica econômica mais crua. Confesso que eu faria igual também se eu tivesse grana. Pois é a lógica capitalista. Né? Mas é por isso que tem que ter um... Cara, se os juros é alto, você taca lá no Tesouro Direto e fica ganhando dívida do Estado. Onde que tá o problema gerado pelo livre mercado aí? Não sei também. Estado que diga não. Mas, tipo, nós vamos reduzir os juros para poder estimular que tem investimento, porque isso é bom para a nação. Eu gosto mais disso também. Isso faz sentido na minha cabeça. Cara, não é o Estado jogar os juros lá em cima ou jogar os juros lá embaixo. A taxa de juros precisa refletir as preferências temporais dos consumidores, das pessoas dentro desse país. A taxa de juros é um controle de preço igual a qualquer outro. Se você controla o preço, não acontece uma escassez lá dentro do mercado? Acontece. Com a taxa de juros acontece a mesma coisa, só que com dinheiro. É mais complicado de entender. Mas vamos dizer assim. Se a gente joga a taxa de juros lá embaixo, que é o que ele está falando, o que vai acontecer? Vão ter diversas empresas bombando que tem prejuízo, que não produzem nada. A taxa de juros, ela precisa refletir o quanto a sociedade tem poupado para que nós possamos ter investimentos saudáveis com base nessa poupança anterior feita pela sociedade. Se você baixa a taxa de juros, você desestimula as pessoas a terem dinheiro guardado. Você estimula o consumo, você faz com que elas gastem. E é engraçado ver um socialista querendo estimular o consumo, mas ok. Aí, o que você faz? Várias empresas vão estar sendo construídas com base nessa lógica das pessoas consumindo sem elas terem a respectiva poupança, porque foi distorcido pela taxa de juros. Então vão surgir diversas empresas que não deveriam existir. E uma hora a crise vai chegar, porque as pessoas não vão ter dinheiro para consumir, porque aquele boom que foi criado foi artificial graças à baixa na taxa de juros. E todas essas empresas criadas com base nesse boom artificial vão começar a falir. E aí que a gente tem o fim do ciclo econômico e a crise começando graças a essas interferências na taxa de juros. Então o que ele vai fazer? Recriar uma nova crise de 2008. Só que, é claro, estimulando um setor diferente da economia. Na crise de 2008, eles ficaram estimulando demais o setor imobiliário. Uma hora a bolha estourou. Porque, porra, se dinheiro parado só, sei lá, rendendo... Especulando, porra, assim... Quem ganha com isso é só o especulador. Sabe o que aconteceu? Mas pera, isso daí você tá falando de juros comprando o quê? Comprando, sei lá, papel público? Investimento financeiro. Pode ser tanto o juro da dívida pública, a taxa Selic, o juro da dívida. Uhum. Por que nós temos uma dívida hoje, embora proporcionalmente no mundo ela é baixa, mas é uma dívida elevada. Ela cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, desde os anos 90. Porque o Estado aumentou os gastos. O Estado brasileiro, ele taxa isso aqui e gasta isso aqui. E mesmo eles roubando todo mundo em um nível massivo de carga tributária, eles conseguem gastar mais do que eles ganham. E o que acontece com o resto? Eles tiram em dívida. É por isso que a nossa dívida aumentou. Porque o Estado está gastando muito, porque o político fica passando lei para gastar mais dinheiro. E quem que vai pagar? A gente no futuro. É assim que funciona uma dívida estatal. Porque o juro é muito alto e aí o Estado... Você é um investidor financeiro. Então você comprava títulos da dívida pública do Brasil. Uhum. E aí o Estado te pagava um juro exorbitante, né? Então você fazia isso. Você pagava em papel da dívida pública. Uhum. Em vez de você criar uma fábrica no Brasil ou um polo de tecnologia no Brasil. Ou seja, o Estado atrapalhando. Muito obrigado por esse argumento, Boulos. Não sei como que você estava querendo utilizar ele. Mas enfim, esse vídeo já está extremamente longo, eu já cansei de assistir isso aqui. Apesar de serem só 14 minutos, nosso vídeo ficou com 40. Eu realmente não sei, eu nem lembro de ter falado tanto assim. Mas beleza, eu acho que eu destruí todos os argumentos possíveis que ele fez. Se você não concorda comigo, acha que eu falei alguma besteira, não estou nem aí, posso ter falado mesmo.
foda-se. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se você entendeu o que eu falei, a lógica que eu falei, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu falei, elas têm que concordar comigo porque elas genuinamente entenderam o que eu falei e gostaram. Então eu não tô te convencendo de nada, eu não tô pintando um quadrinho bonito pra você olhar e achar bonito, eu tô querendo que você entenda o que eu tô falando. Se você não entender, você não precisa concordar. Agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, se torne membro do canal aqui embaixo, dê like no vídeo, se inscreva. Não vou ficar fazendo um monte de vídeo de política porque dá um trabalho do cacete, é chato, eu me estresso vendo isso, então não vai ter um monte de coisa assim, é um a cada 2, 3 meses, quando eu quiser fazer. Mas no Seja Membro tem toda semana, só que não de uma forma assim, tipo, reagindo a um cara falando sobre política. Eu faço mais como uma mini aula de economia, para que vocês entendam certas questões, mini aula de filosofia. Tô tentando contratar outros professores para me ajudarem. Se a gente tiver mais alunos, vai poder ter mais professores, o que aumenta a frequência de vídeo, aí não tem só eu fazendo vídeo. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se torne membro do canal. Se você assistiu 40 minutos disso aqui, eu imagino que você gosta disso. Então tem muito mais na área de membros, feito com uma qualidade ainda mais legal. Seja membro, porra. Tô fazendo essas camisetas aqui, compre elas, são muito da hora. Também tem a questão da economia, tem uma frase do Ludwig von Mises aqui atrás. É isso, a frase tá aparecendo aí na tela com a edição, você não precisa ver. Clica aqui no link na descrição para comprar essa camiseta. E chega desse vídeo, adeus! Nossa.